Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 21. Observe, meu amigo, minha amiga, que este texto que nós acabamos de ler começa com a exortação do apóstolo Paulo pela palavra de Deus para que nós venhamos a tentar ver como nós andamos, ou seja, como nós vivemos. E nós devemos viver como sábios e não como nécios, ou seja, como loucos. Agora, como viver prudentemente? Como andar prudentemente? Não como loucos, mas sim como sábios. Primeiramente, remindo o tempo, aproveitando o tempo, sabendo que os dias são maus. Obviamente que fazendo assim, nós não vamos ser insensatos, que é a mesma coisa que loucos ou nécios, e vamos estar entendendo a vontade do Senhor. E outra coisa que nós devemos fazer também é não nos embriagar com vinho, no qual há dissolução, mas nos encher do Espírito Santo, remir o tempo, aproveitar o tempo para nos encher com o Espírito Santo. Veja que a responsabilidade de se encher com o Espírito Santo, ela é nossa, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, cabe a nós querermos e tomarmos a atitude para nos enchermos do Espírito Santo, de vivermos cheios do Espírito. Agora, se alguém ainda não sabe, ou se alguns de nós ainda não sabemos como nos enchermos do Espírito Santo, o versículo 19, 20 e 21 nos fala claramente como é que se faz para se encher do Espírito Santo. Ou seja, primeiramente, falando entre vós em salmos. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Veja que salmo é um louvor a Deus. Hinos são louvores a Deus. E cânticos espirituais são louvores a Deus. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Veja que o tempo todo nós precisamos cantar ao Senhor e salmodiar ao Senhor no nosso coração. Ora, se Deus, Ele deseja que nós venhamos cantar a Ele no nosso coração, também com a nossa voz, assim Ele deseja. Veja que a primeira atitude é cantar a Deus. E aqui nós vemos esse mandamento não somente para os cantores. Nós sabemos que tem pessoas que receberam de Deus o dom de cantar, de louvar a Deus, têm a voz muito bonita, sabem cantar e se dedicam a isto. Lá na época do templo de Israel, na época de Salomão, havia cantores, havia levitas que se dedicavam ao canto. E por isso nós temos os livros dos Salmos, que são 5 livros que são reunidos em um livro, o livro dos Salmos. A maioria escrita por Davi. E muitos escritos ao mestre de canto. Escrito para aqueles que cantavam a Deus no templo, eles se dedicavam a isso. Mas não é somente aqueles que se dedicam, aqueles que são cantores, que devem cantar
A Deus não. Nós vemos aqui o mandamento para todos nós que somos discípulos de Jesus. Ora, se eu não sou cantor, se eu não tenho a voz bonita, isso não me impede de cantar para Deus com a voz que Ele me deu, do jeito que eu sei, desde que eu esteja fazendo o melhor para Ele. Com certeza, Ele vai aceitar, Ele vai se agradar dessa atitude. E assim o Espírito Santo vai nos encher. E diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Outra coisa, esta palavra aqui é para aqueles que estão congregando, estão junto com os outros irmãos. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. É para quem é da comunidade de discípulos do Senhor. Então observe que aqui em Efésios capítulo 5, do 15 ao 21, fala a respeito de cantar. Os salmos são cânticos feitos para ser cantados com instrumento de cordas, se dedilhando o instrumento de cordas. Temos os hinos também, que é uma espécie de cântico também, e temos os cânticos espirituais. Os cânticos espirituais. E nós devemos salmodiar o Senhor, cantar no nosso coração, e não devemos esquecer disso. Eu queria mostrar para você que está me assistindo e me ouvindo nesse momento, alguns salmos onde nós vemos que nos é mandado louvar a Deus, cantar a Ele. Vamos ver alguns salmos nesse momento. Vinde, cantemos ao Senhor. Jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Salmos 95, versículo 1 ao 3. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Salmos 98, versículo 1 e 2. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Salmos 101, versículo 1 e 2. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor com tamborim e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos. Salmos 149, versículo do 1 ao 6. Nós vimos e ouvimos a leitura de alguns salmos na sequência. O primeiro foi o 92. E está escrito, bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo. Observe que louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome é a mesma coisa. E é uma coisa boa. Boa para quem canta, para nós,
no caso, e boa também para o Altíssimo, que ouve e recebe esses cânticos. Então, se nós louvarmos ao Senhor e cantarmos louvores ao Senhor, vamos estar fazendo uma coisa boa, não uma coisa ruim. No Salmo 95 está dito: vinde, cantemos ao Senhor. Olha o convite aí. Convite para quê? Para cantarmos ao Senhor. Jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremos-nos com salmos. Salmo 96, outro convite: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciar a sua salvação de dia em dia. O convite para cantar a Deus todos os dias. E nós anunciamos a salvação do Senhor de dia em dia, cantando a Ele também, através dos nossos louvores. No Salmo 98 diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Aí repete o mandamento do Salmo 96. Porque fez maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. Podemos ver no Salmo 101 também, que foi lido: cantarei a misericórdia e juízo, a ti cantarei. Olha que coisa maravilhosa. O salmista, o rei Davi, dizendo que haveria de cantar a misericórdia e o juízo. E cantaria para o Senhor, a ti cantarei. E com certeza, Davi cantou muito para o Senhor. Compôs salmos, e durante a sua vida ele louvou muito a Deus, e o Senhor recebeu aqueles cânticos. E eu creio que estão registrados diante dele até hoje. O Salmo 149 diz assim: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo. Pela terceira vez, nós vemos aqui o Senhor, através da sua palavra nos Salmos, nos mostrando que devemos cantar a Ele um cântico novo. E o seu louvor na congregação dos santos. Ou seja, devemos cantar no nosso coração, devemos cantar a sós com Deus no nosso quarto, nas nossas orações, mas devemos cantar na congregação dos santos também. Esta é uma parte importante da igreja, das nossas reuniões, dos cultos a Deus, os louvores. O versículo 3, louvem o seu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor com tamborim e harpa. Tá vendo? Olha que interessante, né? Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. Tá vendo só? O que nos manda a palavra de Deus? Você sabe que os salmos, eles são palavras de Deus, além de ser hinos que eram cantados em Israel, mas eles também são profecias, eles são exortações. Os salmos fazem parte da palavra de Deus. E aqui nós temos mandamentos do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre Davi e de todos os salmistas, Asaf, Salomão, Moisés, todos os salmistas que escreveram os salmos tinham o Espírito Santo. E estes salmos são a palavra de Deus também. Veja que lá em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos oraram na igreja, eles levantaram a voz ao Senhor e disseram, né? Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Ou seja, veja que aqui em Atos capítulo 4, versículo 24, mostra que o Salmo 2 era Deus dizendo pela boca de Davi, servo dele. Então aqui nós temos mandamentos que não podemos negligenciar. Vamos ler mais alguns salmos importantíssimos, só mais alguns, e vamos voltar comentando. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Salmo 146, versículo 1 e 2.
Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. Salmos 147, versículo 1. Louvai ao Senhor desde os céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus santos. Louvai-o todos os seus exércitos. Louvai o sol e lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Salmo 148, do 1 ao 5. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com o saltério e um instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Salmos capítulo 33, do 1 ao 3. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sob uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Salmos capítulo 40, versículo do 1 ao 3. Pois bem, lemos aí mais uma sequência de trechos dos Salmos e poderíamos aqui colocar e ler vários outros salmos e vários outros trechos das Escrituras que falam do louvor. Mas nós escolhemos só alguns aqui para mostrar a importância de nós cantarmos a Deus, cuidarmos desta área, desta prática ao Senhor. O Salmo 146, por exemplo, diz: Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Ou seja, é uma prática que nós temos que ter de cantar louvores a Deus enquanto nós vivermos. O Salmo 147 diz: Louvai ao Senhor porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isso foi dito em outro salmo, que é uma coisa boa, cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor, ou seja, é algo agradável que Deus quer para nós. Quem é de Deus, quem tem o Espírito Santo, se sente muito bem quando está cantando ao Senhor. O Salmo 148 diz o seguinte: Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus. Tudo deve louvar o Senhor, meu irmão, minha irmã. E por que nós não louvaríamos o Senhor, não é verdade? O Salmo 33 também foi lido e diz: Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois os retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com a harpa. Olha os instrumentos aí. Sabe que tem aqueles que acreditam que não se deve usar instrumento para cantar o Senhor? Mas Deus se agrada dos instrumentos musicais. E há mandamento para se louvar o Senhor com o instrumento que nós tivermos. No caso aqui diz: louvai o Senhor com harpa, cantai a ele com saltério e um instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Olha que interessante, tocai bem. Ou seja, se nós temos um violão, nós temos que nos esforçar para tocar bem. Não é tocar de qualquer maneira, não. É ter cuidado, é ter zelo com aquilo ali, porque Deus está ouvindo e Ele quer ouvir o nosso melhor.
E observe que aqui diz cantai um cântico novo, novamente, a quarta vez. Deus sempre vai nos dar um cântico novo. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu vou falar sobre isso. Deus, ele nos dá os cânticos. Nossos cânticos vêm de Deus. Aliás, vamos falar agora mesmo. Vamos para o Salmo 40, onde está dito: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Olha que maravilha. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. É exatamente o que o Senhor faz conosco quando nós estamos esperando por Ele, com paciência, quando nós confiamos nele, estamos em oração, clamando a Ele. E nós temos essa experiência na Igreja da Bendita Esperança. Nós já temos 71 cânticos que o Senhor colocou no nosso coração e na nossa boca para nós cantarmos a Ele. É isso que o Senhor faz. Um novo cântico. Pela quinta vez mencionou um cântico novo. E daqui a um tempo, quando estes cânticos que cantamos hoje se envelhecerem, Ele nos dará cânticos novos. E assim vai ser por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Vou ler de novo o Salmo 40, versículo 3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Olha, eu digo para você que está me ouvindo, é bom demais receber um cântico do Senhor, um cântico novo, e cantar este cântico. Deus se agrada, o Espírito Santo, ele nos enche no momento que nós cantamos a Ele. É maravilhoso. Eu queria também colocar aqui o Salmo 150. Vamos ouvir o Salmo 150 e daqui a pouco nós voltamos. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta. Louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o tamborim e a dança. Louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com os símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Salmo 150, do versículo 1 ao 6. Ou seja, além de nós cantarmos com a nossa voz, nós devemos cantar ao Senhor com trombeta, saltério, harpa, instrumentos de corda. Nós só temos um violão. O que é um violão? Um instrumento de corda. Então o Senhor vai receber o toque desse violão, o acompanhamento desse violão nos nossos cânticos. E diz aqui também símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, ou seja, bem alto, louvar o Senhor alto. E tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, os animais, tudo que tem fôlego, os homens, os anjos, louvai ao Senhor. E eu queria ler um versículo só da palavra de Deus, que mostra que o nosso Senhor Jesus, ele cantava também, porque ele cantou no final da Santa Ceia, antes de ir lá para o Monte das Oliveiras, para o Jardim do Getsêmani. Vamos ver no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, 30, o que está escrito. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, 30. Veja que maravilha. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Não é por acaso, não é coincidência ter esta referência aqui de que Jesus, ele cantou um hino junto com os apóstolos. Eles cantavam. Eles louvavam a Deus porque eles conheciam os salmos.
Nós vemos muito Jesus orando, pregando, vemos Jesus curando os enfermos, expulsando os demônios, mas aqui nós vemos o nosso amado Senhor, o nosso amado Salvador, o nosso amado Rei, Jesus Cristo de Nazaré. Nós vemos ele cantando junto com os apóstolos. Logo após a Santa Ceia, a instituição da Santa Ceia, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Havia um hino que era cantado naquela ocasião, e eles cantaram o hino. Nós cantamos um hino sempre. Sempre que nós fazemos a Santa Ceia, no final nós cantamos um hino para o nosso Senhor também. Então, meu irmão, minha irmã, vamos nos dedicar a essa área. Nós, na Igreja da Bendita Esperança, nós temos nos dedicado a essa área. Já temos feito os inários, recebemos os cânticos novos do Senhor, já temos cantado esses cânticos e agora nós temos gravado esses cânticos e colocado no canal chamado Cânticos Espirituais. Obviamente que nós vamos parar um pouco de colocar vídeos até que nós possamos conseguir um microfone novo, uma mesa de 4 canais, até que nós venhamos conseguir uma câmera melhor para filmar e para que nós possamos fazer algo melhor para o nosso Deus, porque nós não temos um microfone bom, nós não temos uma mesinha de som, pelo menos de 4 canais, nós não temos uma câmera boa para filmar, nós não temos. Nós filmamos aqui com um celular e que não é daqueles melhores, né? Então nós vamos parar de filmar os cânticos, já colocamos alguns lá e vamos esperar que Deus nos dê esses recursos para que nós possamos gravar todos os cânticos, fazer uma gravação, se não profissional, mas... Ou seja, se não conseguirmos fazer algo profissional, mas pelo menos que seja o melhor, o mais perfeito possível, para que aqueles que estiverem junto conosco, em qualquer lugar no nosso trabalho missionário, venha ter como aprender esses cânticos e louvar sempre a Deus também. Lembrando que depois que estes cânticos envelhecerem, seja aqui nessa terra, ou se já estivermos lá na glória, o Senhor ainda nos dará outros cânticos novos para estarmos cantando a Ele eternamente. Que Deus vos abençoe, que Jesus seja contigo e lembre-se sempre, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Se alguém me perguntar o que mais desejo, eu responderei que o meu maior desejo é participar do arrebatamento e ouvir o Senhor me chamar. Desejo é ouvir o Senhor me chamar de meu servo. O que mais desejo é ouvir o Senhor me chamar de meu servo. Se alguém me perguntar o que mais desejo, eu responderei que o meu maior desejo é participar do arrebatamento e ouvir o Senhor me chamar de meu servo. O que mais desejo é ouvir o Senhor me chamar
Senhor me chamar de meu servo. O que mais desejo é ouvir o Senhor me chamar de meu servo. Verdadeiramente o teu fardo é leve e o teu jugo é suave, Senhor Jesus.